Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. E eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo um convidado especial no podcast dessa semana. É o episódio 127 com um profissional que vocês já devem conhecer, principalmente quem acompanha conteúdos sobre futebol, sobre treinamento aí na internet, no Instagram, no YouTube, que é Cristiano Falcone, do canal Eu Treino Fundamento. Olha só, tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente quem está aqui no YouTube. A gente está em vídeo para vocês acompanharem aqui o bate-papo que nós vamos realizar nesse episódio 127. Então, não deixe de dar o like aqui no YouTube. E você que está ouvindo a gente no Spotify, é muito importante aí marcar como favorito. E outra coisa muito importante, agora no Spotify vocês também podem colocar um comentário especial sobre o episódio, tá ok? Quem chegou aqui pela primeira vez, também se inscreva no canal do Ciência da Bola aqui no YouTube para a gente crescer também aqui no nosso podcast. Antes de iniciar e chamar o Cristiano Falcone, eu quero lembrar vocês, um agradecimento especial aqui, ó, para quem está em vídeo, a Fensor, que é uma plataforma de gestão de escolas esportivas, patrocinadora do podcast do Ciência da Bola. Então, se você trabalha com escolas esportivas, você que é treinador, gestor de escolas, projetos sociais, academies e clubes de categorias de base, vocês podem utilizar aqui o cupom especial nesse QR Code para adquirir o sistema Fensor, que é um sistema que traz uma gestão eficiente para a sua escola, clube, ajuda a ter controle dos alunos, a acabar com a inadimplência, principalmente para quem trabalha com escolinhas, consegue ter relatórios, envio de mensagens automáticas para pais. É um sistema bem completo e com esse cupom especial, tem um link aqui na descrição também, 20% de desconto para você assinar a Fensor, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso episódio com o Cristiano Falcone. Tudo bem, Cristiano? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, João. Obrigado, né, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns por tudo que vocês têm feito, todo o conteúdo entregue sempre com muito cuidado, né, com muito profissionalismo e com muito conhecimento aí que a gente precisa no futebol. Então, parabéns, é um prazer estar aqui para fazer esse bate-papo. Legal, seja bem-vindo mesmo, porque também acompanho o trabalho que o Cristiano faz, que é o Eu Treino Fundamento no YouTube. Cristiano Falcone tem mais de 245 mil seguidores no canal, muito legal. O Instagram também, mais de 100 mil. Ele já trabalhou com 4 mil atletas, é especialista em treinamento técnico-tático do futebol, instrutor da CBF, já foi atleta profissional e atende a diversos profissionais, atletas amadores, jovens em formação. Como que funciona esse projeto tão bem feito na internet? Você também tem um projeto presencial, que é o Eu Treino Fundamento. Vamos entender um pouco esse assunto, vamos entender a origem, o que motivou você a desenvolver esse projeto. Bom, cara, é muito interessante. Sim, eu sou ex-atleta, né? Passei por todas as etapas como atleta, né? Desde a iniciação aos 6 para 7 anos de idade, atleta amador no futsal, no futebol. Depois fui para as categorias de base, até me tornar um atleta profissional, com uma carreira curta, né, sem muito êxito por N razões, né, que iam além da bola, como a gente sabe, né, que funciona questões de bastidores, né, de um acompanhamento mais profissional da carreira. Então, eu acabei tendo uma carreira um pouco mais curta, também por questões financeiras, né, dificuldade nos clubes menores, medianos, né. Então, eu optei por começar a me capacitar para ser um treinador de futebol. Trabalhei com diversas escolas de futebol e dentre esses 4 mil atletas que eu pude lapidar, como eu sempre falo, muitos eu trabalhei através das escolas de futebol, trabalhamos coordenando ou como professor, e desde escolas menores com 200 e poucos alunos a escolas com 730 alunos, uma das escolas que eu trabalhei, algumas franquias de escolas do Santos, Corinthians, Boca Juniors, e aí comecei a me capacitar e começou também a vir uma demanda muito grande de atletas querendo aprimoramento técnico além daquilo que eu fazia, e de atletas que me conheciam e que no período de férias ou de mudança de clube também queriam aprimoramento técnico. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de personal, enquanto me capacitava, e através de cursos em diferentes instituições, também entrei para a Faculdade de Educação Física, e aí comecei a focar no aspecto técnico, porque havia uma demanda muito grande, e foi aí que tudo iniciou. Só não era ainda o Eu Treino Fundamento, o Eu Treino Fundamento veio um pouco mais para frente, né? Após ver o futebol brasileiro passando por algumas dificuldades, ali em 2014, a Copa que nós tivemos realmente uma participação muito ruim,
eu vi a necessidade de abordar esse tema dos fundamentos do futebol para que houvesse um resgate realmente ao treinamento técnico, independente do modelo, mas ao treinamento técnico. E comecei a postar algumas coisas nas redes pessoais e aquilo ali foi crescendo, muita gente pedindo mais. E eu tive a ideia de formalizar aquilo através de uma frase que eu vinha usando ali nos meus perfis pessoais, que era eu treino fundamento para motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. E aí registrei a marca, abri o canal e aí começou o crescimento, né, nas redes sociais e hoje recebo muitos atletas presencialmente, são muitos atletas hoje se destacando na base e no profissional e para minha alegria, né, todo dia estou realizando aprimoramento técnico com alguns atletas. E isso tem 10 anos, aproximadamente. Você deu essa ideia, se originou ali há mais ou menos É, 10 há, anos. A Copa de há 10, 2014 ali que foi o, é, o ponto de partida. comecei a fazer o trabalho de aprimoramento técnico pessoal. E aí, pós 2014, eu enfatizei, abri mão do meu trabalho com escolas de futebol e realmente foi onde deu um start em 2000, final de 2014 e começo de 2015 eu abri as redes sociais do Eu Treino Fundamento. E hoje todo o trabalho que você faz com atletas, sempre de forma individualizada, focado no fundamento. Não é voltado para jogos, equipe, apenas os fundamentos mesmo, né? Hoje, como 95% dos atletas que eu recebo já são de algum clube, eu não abordo um aspecto tático, porque cada clube, cada treinador vai ter a sua maneira de jogar, seu modelo de jogo. É, então, e também não abordo os aspectos físicos, porque também eles fazem isso dentro dos seus clubes, né? Então, eu abordo realmente o aprimoramento técnico, não só individualmente, mas tenho grupos, tem duplas, tem trios, né? Tanto feminino como masculino, ao longo da semana. E aí, dentro disso, eu faço o aprimoramento técnico e também um pouco sobre tática individual, perfilamento, visão de jogo, tomada de decisão, algumas coisas para ampliar a compreensão de jogo deles. Muito legal, Cristiano, você contar a origem e como você foi atleta profissional. Durante a sua carreira como atleta, até durante a sua formação ali na base, você, o que você faz hoje, no passado, durante a sua carreira, você sentia que faltava isso nos clubes, nos professores, nos treinadores? Também foi por isso que você sentiu essa necessidade de passar para outros? Cara, tudo que eu fazia, excelente pergunta, tudo que eu fazia era diferente, né? O método de treinamento da época era diferente, principalmente na minha iniciação. E haviam exercícios, né, treinos voltados ao aprimoramento técnico, às vezes de uma maneira mais empírica, né, às vezes de uma maneira mais intuitiva dos treinadores, às vezes sem a didática adequada, mas só o fato do treinador pedir para você fazer algumas séries com a perna não dominante, determinado exercício, você mesmo ia se corrigindo, ia tentando melhorar a cada repetição, mesmo que o treinador não tivesse a didática adequada para te corrigir. Então, só dele propor aquele exercício para você aprimorar o passe, para melhorar a batida na bola, para melhorar o domínio, a finalização, você mesmo buscava essa autocorreção, né? E essa evolução. E às vezes, quando você tinha um treinador mais didático, melhor ainda. Só que ao passar dos anos, eu fazia isso muito por conta própria e com alguns amigos mais velhos do que eu, que me ajudaram muito, que já eram profissionais e eu ainda era um atleta amador. E aí eles vinham me orientando, ó, vai treinar com a gente. Eu era sempre o mais novo treinando com os mais velhos. Eles falavam, ó, bate assim na bola, para lançar não ficar colocando curva na bola não, bate assim, faz essa fatiada aqui. E também, às vezes não sendo treinadores, mas me passando o conhecimento deles para que eu evoluísse. E aí eu, logicamente, treinando muito por conta própria, fui desenvolvendo esse conhecimento técnico. Então, muito se deve ao que eu fiz como atleta, porque eu buscava minha própria evolução técnica e tecnicamente era algo que me destacava, né? Pouco erro de passe, principalmente profissional, que eu joguei mais como lateral direito, os cruzamentos mais precisos, né? A bola parada, algumas coisas que me destacavam ali um pouco dos demais, mesmo sendo mais novo, eu entendi que era devido ao meu aprimoramento técnico. Isso eu, meu irmão, a gente buscava muito aprimoramento técnico por conta própria, mesmo em brincadeiras, em jogos. E aí isso aí eu trouxe para minha vida e aí sim, de uma maneira organizada, com um método organizado para tentar aprimorar os atletas, informando da melhor maneira, de acordo com a sua idade e o seu nível técnico, né?
E hoje você atende crianças, adolescentes, jovens que estão já em clubes, atletas amadores, profissionais, então você já tem um método para cada nível, para cada idade, isso tudo de forma organizada. Exatamente. Tive a oportunidade de treinar alguns jogadores, conhecidos, alguns ex-jogadores, por exemplo, tive a oportunidade de treinar o Zé Roberto, ex-jogador da seleção, Real Madrid, Palmeiras, quando ele foi convidado para jogar um campeonato de futsal, alguns campeonatos, alguns jogos dos Legends e tal. Eu consegui fazer um treinamento com ele técnico, né, também coordenar algumas ações, alguns eventos que ele fez, esse aspecto técnico. E é totalmente diferente do que eu faço com o menino de base, é totalmente diferente do que eu faço por posição, né, dependendo da posição do atleta. Por exemplo, treinar a Cristiane, atacante da seleção, a Tamires, algumas atletas que vira e mexe eu tenho oportunidade de treinar. É totalmente diferente do que treinar as meninas de base, porque o conhecimento ainda é diferente, a postura, a velocidade da bola, né, o posicionamento, o perfilamento é diferente. Então, realmente é bem complexo, porque eu tenho um menino, por exemplo, mais novinho que eu treino e não vai ficar treinando comigo direto, posso explicar isso mais para frente, mas o menino mais novo que eu treino tem 7 anos, é monitorado pelo Flamengo e é um menino realmente muito talentoso. E daqui a pouco eu tô com atletas profissionais treinando comigo no mesmo dia, atletas de outras posições, então realmente eu tenho que a montagem de treinamento não é fácil, né? Lógico que a vivência nos facilita um pouco, mas é bem complexa e para tentar atingir a todos, né? E todo mundo conseguir evoluir, né? Muito legal esse trabalho que você faz. Realmente é uma necessidade que tanto treinadores quanto professores, eles sentem uma necessidade de aprender a como ensinar ou como lapidar, né, os seus atletas ali nas suas escolas, no clube. E esse trabalho que você faz, não só presencialmente, mas também online, auxilia profissionais do mundo todo. A gente estava conversando em off, né, o tanto que atinge aí pessoas do Brasil e fora do Brasil o trabalho que você compartilha nas redes. E aí vem uma pergunta bem interessante, Cristiano, que é sobre você trabalha também, já trabalhou como instrutor da CBF, ensinando outros profissionais, ensinando a como ensinar, seria no caso isso, né, ensinar os fundamentos. O trabalho de fundamento, ele é, como o próprio nome já diz, né, fundamental para os movimentos técnicos, táticos. É possível a gente aprender e nunca mais esquecer aquele fundamento técnico, ou como andar de bicicleta, né, que a gente aprende, mas depois tem que ficar refinando para voltar estar num nível mais exigente, de alto nível, nesse sentido. Fundamento é a mesma coisa? Uma vez aprendido, sempre aprendido, mas é sempre importante refinar. Perfeitamente. Alguns fundamentos, quando eu vou demonstrar para os atletas, é claro que você precisa ter o autoconhecimento, né? Porque o que você faz intuitivamente, às vezes às vezes eu, com alguns grandes atletas, em eventos, às vezes eu peço para eles passarem alguma informação para os novinhos, para as crianças, às vezes eles nunca ensinaram ninguém. Então, quando eles vão dar informação, às vezes eles param para pensar, opa, calma aí, como que eu fazia isso daqui? Então é importante o autoconhecimento, né? Você saber o que que você fazia. E eu tive que desenvolver isso. E eu vejo que fundamentos, por exemplo, quando eu treino aí uma, duas vezes por semana alguns atletas, cobrança de falta, eu uso as mesmas informações na hora de demonstrar que quando eu era novinho e via o Zico batendo falta, as dicas que eu aprendi com ele, vendo, né? Hoje o conheço pessoalmente, mas na época vendo. E aí, essas mesmas dicas eu uso até hoje. A diferença está que quando eu estou treinando, a minha demonstração vai ser melhor. O atleta, quando está treinando, ele vai ter um índice de acerto maior. Então, realmente, ele precisa se manter ativo naqueles fundamentos para que não caia, né, o índice de acerto dele. Mas não que ele esqueça, né? Os novinhos esquecem, a gente tem que o tempo todo relembrar, é nosso papel, mas os mais velhos realmente, eles não vão esquecer, mas eles vão precisar estar aprimorando o tempo todo. E esse trabalho, ele é feito, a gente está conversando já sobre as diferentes idades, pode ser trabalhado na iniciação, mas tem um grau de dificuldade em alguns momentos, você sente isso no aprendizado mesmo, porque muitas crianças aprendem vendo coleguinha, vendo jogo na TV, elas conseguem entender um pouco ali, algumas têm facilidade,
mas outras têm uma certa dificuldade de coordenação motora, e isso atrapalha um pouco também quando vai aprender um fundamento? Atrapalha. Essa é uma outra questão importante quando a gente vai elaborar o treinamento. Eu sempre, quando vou conhecer um atleta, porque depois que você conhece, fica tudo mais fácil. Eu peço algumas informações, né? Principalmente se é um atleta novo de base, peço informação aos pais. E quando eu os encontro a primeira vez, eu também faço algumas perguntas básicas para entender quanto que eles entendem do aspecto técnico. E no próprio exercício que a gente faz ali no início, mais avaliativo, a gente vai entendendo quais são as suas dificuldades. E culturalmente muda muito. E aí eu posso te dar alguns exemplos. Um atleta que vem de uma região mais do interior dos estados do Brasil, onde tem mais campos em sítios, em clubes, né, em fazendas, em clubes de campo, e menos quadras, e menos futebol na rua, esses atletas eles têm mais facilidade para a batida da bola longa, para o lançamento, para a batida de fora da área, e talvez não tanto na tomada de decisão curta, na criatividade, no improviso. O atleta que vem dos grandes centros, que jogam ali no espaço menor, que jogam na rua, jogam nas quadras, jogam na escola, esses atletas às vezes não têm a facilidade da bola longa, eles precisam adquirir mais esse conhecimento, mas têm muita facilidade no drible, num contra um. Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de você fazer o treinamento. Então, todo treinador, ele precisa ter um conhecimento do seu público, porque você pode trabalhar com a mesma categoria, mas em cidades diferentes, talvez você tenha que fazer uma abordagem diferente, porque aquilo ali pode interferir totalmente, né, no seu resultado. E esse trabalho de fundamento, se não bem executado pelo treinador, pelo professor, pode ter algum prejuízo para a criança, para o adolescente, no seu processo de formação? Um exemplo meu, tá? Eu não fui atleta profissional, tentei ser atleta profissional, ali na base cheguei a jogar, mas não passei das categorias de base. E hoje jogo meu futebolzinho de vez em quando e tenho muita dificuldade com a perna não dominante. Muita dificuldade em relação a outros colegas que jogam também. E aí eu volto um pouco no meu histórico, né, eu percebi que fazia alguns fundamentos quando treinava, mas parecia que os treinadores, os professores não conseguiam identificar qual que era a necessidade. Por exemplo, todo mundo ali treinando no grupo, né, treinando um tipo de fundamento. Só que às vezes a minha dificuldade era uma outra, era um outro fundamento que poderia ser aprimorado naquele momento, só que eu estava repetindo um movimento que talvez não era necessário naquele momento para mim. Então, aí eu fico pensando, poxa, poderia alguém ter me ensinado, eu ter tido uma autoconsciência de melhorar a bater com a perna esquerda aqui na a minha perna não dominante. Então, isso acontece hoje em dia, se o profissional que trabalha na base não tiver ali uma metodologia, uma organização sabendo as dificuldades de cada atleta, pode mais atrapalhar do que ajudar? Pode acontecer. Existem vários casos assim, né? Eu acho que é que o Michael Jordan sempre falava, né? Falou uma vez, e eu sempre uso uma frase do Michael Jordan que ele fala: se você treinar 8 horas por dia da maneira errada, você só vai ficar bom em fazer a coisa da maneira errada. E realmente, se você já tinha um excelente passe e você treina demasiadamente passe, e você não aborda os outros fundamentos, você vai continuar deficiente nos outros fundamentos, ou talvez fazer uma manutenção e não mais uma evolução do passe. Porque de repente você já atingiu um nível que você não precisa, não tem muito por que evoluir naquilo e sim fazer só uma manutenção, que já é um fundamento que você domina muito bem. E às vezes o treinador não tem esse olhar, ou mesmo ele passa um treino para você, mas ele não consegue corrigir adequadamente, talvez você crie vícios técnicos, né, de postura também, e não consiga evoluir naquele fundamento e talvez arraste aquilo ali por muitos anos. Existem vários casos assim, inclusive atletas de seleção com deficiências técnicas, como eu falo, que não foram corrigidos na base e não são mais corrigidos porque chegaram num nível que ninguém mais se dedica para fazer aquilo onde eles estão, né? Só cuidam da parte tática, física, mental, e esquecem do aprimoramento técnico e aí pronto, ele não é mais corrigido. Então, isso acontece muito. Por isso que tem sempre que prestar atenção, entender o porquê de cada exercício. Talvez você deve passar muito por isso, Cristiano. Muitos profissionais que copiam o exercício, aplicam, mas é interessante entender o porquê, o quando, a etapa, o momento.
Então, o trabalho que você faz é justamente para tentar auxiliar o profissional, mas o profissional também ele tem que ter uma autoconsciência de como ele pode aplicar. Quando chega atleta para você, seja jovem, criança ou adulto, eles têm alguma preocupação em mente que você acha que você vê com mais frequência? Alguma deficiência ali, algum fundamento? Há um padrão? É, existem algumas etapas que você sabe que os atletas vão ter dificuldades. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Os atletas novinhos, eles têm uma dificuldade no que a gente chama de tempo de bola, que é natural, a organização espaço-temporal, a organização espacial deles ali para calcular a distância, velocidade da bola, velocidade do movimento. Eles às vezes erram, e é natural, porque a criançada de hoje, eles têm um desenvolvimento diferente da nossa época, que a gente brincava mais na rua, fazia coisas naturalmente que melhoravam a nossa coordenação motora, nosso repertório motor e também com bola, né, porque a gente vivia mais tempo jogando do que hoje, que se divide o tempo com a internet, com a escola que estende um pouco mais o tempo hoje. Então a gente conseguia desenvolver mais fácil. Agora, eles têm, então, para os mais novos, algumas atividades que requerem um tempo de bola maior para o domínio, para o controle, eles vão ter dificuldade. Então, normalmente é necessário um tempo a mais dedicado a isso. A dificuldade da finalização com mais potência, e aí essa finalização com mais potência já se aplica ao feminino mais velho. O que no masculino mais novo tem dificuldade, muitas vezes no feminino, mesmo mais velhas, elas têm a dificuldade, por exemplo, na finalização de longa distância, porque muitas vezes elas projetam o corpo de maneira inadequada e fazem o movimento também de maneira inadequada, buscando ter mais força, contrai músculos que não tem necessidade, fazem um movimento mais exagerado, e aí a gente vem corrigindo para que a gente consiga ter êxito. Então, realmente já tem alguns pontos que eu sei que os atletas vão cometer de erro, mesmo antes de eu recebê-los pela primeira vez, por causa da idade, por causa do perfil, ou por causa da posição. Eu sei que ele vai ter mais facilidade em alguns fundamentos e em outros não. Normalmente acontece. Mas a gente também sabe o que vai acontecer com todo mundo e que a maioria vai ter dificuldade, e a gente vem com alguns pontos chaves de maneira repetida, né, para todos os atletas, porque sabe que é uma deficiência geral. É mais comum, né, de ser encontrada algumas deficiências. Claro que tem É, especificidade de cada um, principalmente os níveis, né, como a gente está conversando. Quem é profissional, de repente, vai buscar refinar alguma coisa que ele sente necessidade ali. Quem é ex-atleta, também vai tentar refinar alguma coisa. Agora, quem é jovem, já com certeza apresenta um pouco mais de deficiência. Amadores procuram você também? Atletas amadores como eu, que gosta do futebolzinho ali de final de semana? procuram, tem uma procura legal. Houve uma época que eu tinha um grupo, né, de adultos treinando. Hoje a minha rotina está muito intensa, então é muito difícil eu ter horário, né, para conseguir atender a todos, porque eu mesmo realizo os treinamentos, né, presenciais. No momento eu tenho um atleta amador treinando comigo, né? Já adulto, jogou categoria de base, então ele tem uma qualidade técnica legal, mas vem de cirurgias, né, recentes, então vem fazer esse trabalho de aprimoramento técnico. Tem uma procura muito grande, infelizmente eu que não consigo hoje atender, mas quem sabe em breve eu consiga atender essa galera também. Legal, muito bom o nosso papo. Antes da gente dar sequência, só lembrar o pessoal que está aqui conosco no YouTube e no Spotify que quem está ouvindo e assistindo em outubro vai acontecer, ou já aconteceu, né, dependendo do dia que você está aqui nos ouvindo e assistindo, o simpósio de saúde e performance física do Ciência da Bola. Está aqui um link, tá? O QR Code, aqui abaixo também o link para você se inscrever gratuitamente e participar entre os dias 23 e 28, tá bom? Então conto com vocês para acompanhar o nosso simpósio. E aí, Cristiano, eu queria conversar com você, um papo muito legal. Você até citou aí sobre futebol de rua no passado, né? Nós tínhamos, né, essa possibilidade de jogar com mais facilidade o futebol ali, diversos fatores que todos já sabem, né? A questão de violência, a questão também do espaço físico, enfim. Hoje em dia, mesmo com a diminuição dos espaços, as crianças, dividindo as atividades físicas com outras atividades, principalmente atividades digitais, mesmo assim, você sente que muitos jovens talentosos aparecem
para você, aparecem para treinar, mesmo com essas limitações, eles ainda conseguem desenvolver essas habilidades? Conseguem. Eu acredito que diminuiu muito mesmo a quantidade de pessoas jogando futebol, querendo ser jogador de futebol. Esses dias estava passando esse final de semana, estava passando em uma região que eu vivi muitos anos, na zona sul de São Paulo, vivi por 27 anos na mesma região, e estava passando lá e a gente jogava em todas as ruas, tinha jogo de futebol, todas as quadras, todos os colégios, a gente entrava no final de semana para jogar, e quando tinha um campinho era uma concorrência absurda. E hoje existem 2 campos oficiais de grama que a prefeitura fez no local e acho que 2 quadras, se não me engano. Você passa os finais de semana lá, não tem uma criança jogando no campo, campo aberto. Isso era impossível acontecer na nossa época, né? Então, realmente, hoje, outras coisas têm tomado o tempo, né, das crianças, dos adolescentes, eles têm tido interesse por outras coisas, principalmente coisas de tecnologia. Talvez isso tenha atrapalhado muito, realmente, o que você falou, o fator do perigo, né, nas ruas e tudo mais, mas realmente eu acho que diminuiu. Mas continuamos produzindo talentos, eu continuo recebendo muitos atletas talentosos, muitos atletas fora da curva, jovens, crianças, adolescentes. Então a gente não para de produzir talento. O que a gente precisa tomar cuidado é como que a gente vai desenvolver esses talentos, né, dali para frente, para que esses talentos não sejam enterrados, mas a gente continua produzindo, embora eu acredite que numa escala menor. As pessoas comentam que o futebol de rua, por não existir mais como antes, o Brasil está pecando muito na formação. Muitos atletas não estão bem formados, e é uma falácia em muitos momentos, porque o Brasil continua produzindo, produzindo entre aspas, né, vários atletas brasileiros pelo mundo. Me parece que o Brasil já tem 2 anos seguidos que é o maior exportador de atletas para outros países. Isso mostra que tem, tem muito profissional, né? Muito Sim, talento que sai do futebol brasileiro. Só que em outros lugares também, em outros países também tem bastante talento. E aí, exatamente. por exemplo, você tem um canal que tem um alcance mundial. Vários profissionais de outros países consomem seu conteúdo, ou seja, absorvem conteúdo, assim como existem também outros canais de países diversos que também produzem conteúdo. Então acaba que não é que estamos perdendo os talentos, né? Outros países também estão desenvolvendo. São meios diferentes de produzir, formatos diferentes, né? Se adequando, se ajustando e com uma demanda maior, né? Então é mais ou menos nesse Exatamente. sentido que a gente vê, né? Essa preocupação em informação não se limita somente ao Brasil, mas em outros locais do mundo. Você também sente isso, já? Também, eu tenho atletas de outros países que eu treino à distância, treinei mais atletas à distância num tempo atrás, e atletas até de categoria de base de seleções internacionais, e há uma grande procura também de pessoas que mandam mensagens, recebo atletas para esse aprimoramento técnico, já recebi de mais de 10 países diferentes atletas, então realmente essa globalização, esse conhecimento hoje um acesso internacional, ele ajuda muito, né? A gente preparar atletas que a gente não tem a mínima ideia, né? Quem está assistindo nosso conteúdo e talvez através do conteúdo eles estejam desenvolvendo, não da mesma maneira que estariam desenvolvendo pessoalmente, mas com certeza adquirir informações e vão usar no seu desenvolvimento, né, pessoal. Então, eu acredito que sim, os outros países também estão buscando conhecimento. Nós ainda somos a potência que o Brasil sempre foi e sempre será, mas os outros países também estão correndo atrás e estão buscando conhecimento, né? O Brasil tem que ficar esperto para não ficar para trás por causa disso, né? Exatamente. E você teve uma experiência já como professor da CBF Academy. Como que foi essa experiência? Como que foi o trabalho? Então, assim, na CBF Academy foi muito interessante. Sou um aluno também da CBF, busco minha capacitação. É, a gente não pode parar, se acomodar, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente sempre tem que estar o mais capacitado possível, né, a meu ver. E tive a oportunidade de ser convidado para ministrar aulas. A princípio seria para a licença C, trabalho mais com escolas de futebol, mas aí houve uma oportunidade de fazer uma primeira aula na licença B e, por consequência, depois outras, né? Que aí já é voltada à categoria de base para quem ainda não se aprofundou, não sabe como funciona.
A licença B na CBF Academy é voltada para treinadores de categoria de base. E lá a gente pôde falar, eu pude falar sobre aprimoramento técnico para grandes treinadores, ex-atletas que estavam lá se capacitando, e eu os acompanhava pela TV e tive a oportunidade e o privilégio de conhecê-los lá pessoalmente, e muitos também novos treinadores, estudantes que estão buscando conhecimento. E aí você tem objeções diferentes dos ex-atletas, daqueles que são mais estudiosos, que estão mais na ciência do esporte, do que aqueles que jogaram, mas ainda não estavam com a vida acadêmica ainda em desenvolvimento. Então, também um desafio, porque você falar para diferente público, né, para um público tão diverso assim, cada um com o seu conhecimento, outros também já com seus paradigmas, seus tabus, né, que acham que aquele determinado assunto não vai ter algo diferente do que eles já conhecem. Então é desafiador, mas foi muito bacana sempre. Tudo que eu posso fazer para treinadores, eu sempre cresço muito também com eles, com as objeções deles, com as perguntas deles, com o conhecimento compartilhado. E com certeza a gente também pode contribuir e estimulá-los ao treinamento técnico. O feedback sempre é muito positivo, graças a Deus. Que legal ver esse crescimento. Em algum momento ali no final da sua carreira como atleta, você imaginava que estaria aí 10 anos depois, encontrando pessoas, levando seu conhecimento para pessoas de diversos locais? Você imaginava algo nesse sentido? Não imaginava, a minha visão ela era de ser um treinador, de ajudar algumas crianças, alguns adolescentes, talvez ter a minha própria escola de futebol em um bairro e fazer aquilo ali, que já é muito bacana para quem faz, eu acho louvável, né? E só que foi tomando uma proporção maior e uma visibilidade justamente pelas redes sociais. Então, esse trabalho foi crescendo e, graças a Deus, o alcance, né, e poder ajudar mais atletas que a gente não faz a mínima ideia da quantidade, né, através das redes sociais, como vocês também. A gente tem as métricas, mas você não tem a exata dimensão, né, da onde você está chegando com o seu conhecimento. Então, isso para mim é um privilégio. Não imaginava, e a gente também não sabe como vai ser daqui a um tempo, né? A gente só caminha, só continua se desenvolvendo, continua buscando capacitação para, quem sabe, ajudar cada vez mais pessoas dentro do que for abrindo de possibilidade, né? No decorrer da caminhada e da trajetória. Muito bom. E para quem está aqui no podcast e ainda não segue o trabalho do Cristiano, daqui a pouco aí, terminando aqui o nosso episódio, vai lá no Instagram, vai no YouTube do Eu Treino Fundamento, e aí você consegue ali se inscrever, virar membro também, participar, curtir os vídeos e, claro, deixar o seu comentário muito importante, principalmente para você que trabalha com jovens, com futebol, e também você que é pai, você que é mãe, que está aqui sempre acompanhando os nossos conteúdos, que pode levar um conhecimento para os seus filhos e filhas. Tem muito pai que acompanha, que dá aí um pitaco às vezes, quer aprender também lá no meu treino fundamento, Cristiano. Tem bastante, tem bastante. Tem muito pai, né, de atleta que não tem conhecimento, ele não sabe como ajudar o filho a se desenvolver e leva lá o filho para treinar. Tem pais que adquirem o conteúdo, falam, olha, eu ajudo meu filho, eu dou treino para o meu filho aqui na minha cidade usando os seus vídeos ou curso. E também tem ex-atletas que eu tive a oportunidade de treinar seus filhos, como por exemplo o Amoroso, né, ex-jogador, um baita jogador, onde eu tive a oportunidade de treinar os dois filhos dele, um pouco menos o Mateu, que hoje joga no Internacional, Inter de Porto Alegre, e é profissional já, mas está no sub-20 ainda. E também o Giovanni, filho mais velho, quando teve uma oportunidade de ir para a Alemanha lá, se não me engano, estava indo para o Borussia Dortmund, onde o pai dele foi artilheiro do campeonato alemão e melhor jogador da liga. E eu tive a oportunidade de treiná-lo também, porque muitas vezes o próprio pai que foi atleta também não tem aquele tempo todo ou local para realizar o treinamento, ou às vezes também aquela relação de pai e filho para levar todas as informações também não é às vezes o melhor caminho, então é melhor procurar um profissional que entregue informações que talvez o filho não rebata tanto como sendo o próprio pai falando. Então, assim, eu já recebi atletas em diferentes situações, mas muito por conta dos pais. É muito bacana ver os pais sonhando junto, né? E buscando também oferecer as ferramentas necessárias ali para os seus filhos, cara, é muito bacana. E tem muito pai dando pitaco também, mas graças a Deus no meu dia a dia não tem
muita interferência, não. Eles mesmos já me deixam muito à vontade com autonomia para fazer, né? Legal, isso é reconhecimento do trabalho e a confiança também no que você faz. Uma outra coisa, Cristiano, aqui a gente também tem muitos profissionais que trabalham com futsal. Não sei se você atende a pessoas que jogam futsal, por mais que muitos acham que futebol e futsal é a mesma coisa, tem fundamentos ali que são diferentes. Não é só a diferença de chuteiras, né, que é próprio para piso, próprio para grama, não é também a diferença na bola, o gramado, o piso, o gramado, mas há outras diferenças. Domínio de bola, a forma de bater, né, de bater, o chute, né? Como que você faz quando chega atletas que jogam as duas modalidades, tem vícios, uma ali pode atrapalhar o desenvolvimento da outra, como que funciona? Tem vícios, recebo muitos atletas que jogam nas duas modalidades e muitos atletas que querem sair do futsal para ir para o futebol de campo. E uma coisa que eu sempre ressalto é muitos pais ou as pessoas nas redes sociais perguntam qual o melhor momento de migrar do futsal para o futebol. E eu respondo primeiramente, mas é para migrar mesmo? Por que que tem que migrar? Será que a criança não quer permanecer no futsal? Será que ela não se sente muito mais à vontade no futsal? Será que ela também não tem características muito mais fortes no futsal? Então, isso é sempre importante, obviamente, né? Saber se a criança realmente, se ela realmente quer ser uma jogadora, um jogador de futebol de campo, ou se isso às vezes é uma vontade do pai, né, e da mãe. E aí recebo sim, eu tinha muitos vícios de futebol de campo, porque eu comecei no futebol de campo, então eu tinha vício de querer bater com curva na bola no futsal, na hora de finalizar gol, de dominar sempre com a chapa do pé, face externa, pisar pouco, aí depois fui desenvolvendo. E o contrário, eu recebo muitos atletas com vícios de futsal, que já estão há muito tempo no futsal e tiveram pouca relação com o futebol. Então, realmente, é importante primeiro avaliar qual que é a modalidade que o filho ou a filha quer seguir, ama de verdade, né? Porque é onde ele vai se sentir à vontade, vai enfrentar as dificuldades com mais força, né? Porque ama aquela modalidade, quando vierem as adversidades, eles vão permanecer firmes. E aí sim, desenvolvendo na melhor maneira possível com os fundamentos adequados para aquela modalidade, porque realmente tem fundamentos que se assemelham, que são aplicados, mas tem muitos também que não são aplicados nas duas modalidades, e realmente essa diferença aí, se você não trabalhar o quanto antes, talvez crie vícios que o atleta pode jogar muito bem na outra modalidade, mas talvez não atinja o nível que poderia atingir, né? A gente sempre ouve, né, vê profissionais que estudam as modalidades sobre desenvolvimento motor, que o futsal ajuda muito, principalmente tomar decisão, espaço reduzido, mas também tem um lado que se você não adaptar algumas habilidades para o futebol de campo, caso for fazer essa transição, talvez vai ficar um pouco para trás daqueles que já desenvolvem, assim como o contrário, como você disse, né? Muito legal você falar sobre Exatamente. isso. A primeira pergunta é por quê? Por que ir para o futebol de campo? A gente sabe que é o glamour, né? O sonho, às vezes, da família, mas pensando mesmo no atleta, por que não continuar no futsal? Mas aí fica o papo para outro dia, né? Para a gente aprofundar um pouco mais, falar sobre esse assunto. Para a gente finalizar, Cristiano, um papo muito agradável. Quem chegou até aqui no final desse episódio, coloca aqui abaixo aqui no comentário, eu treino fundamento, tá? Para a gente saber se você chegou até aqui ouvindo e assistindo o nosso episódio. Uma pergunta que eu sempre faço ao final do podcast, que é o que o futebol representa na sua vida? O que o futebol impactou, impacta? E sem ele, como seria a sua vida? Cara, isso é uma pergunta bem profunda também, porque eu não me vejo trabalhando em outra área. Comecei com 6 anos, hoje eu estou com 42, então você vê que são muitos anos aí no futebol, desde a iniciação até hoje como treinador, e tudo que aconteceu na minha vida, profissionalmente, as experiências que eu tive como atleta, mesmo tendo lá dificuldades como atleta amador e como profissional, eu viveria tudo de novo da mesma forma, porque as experiências são fantásticas, as diferentes culturas que você vivencia, as experiências com atletas com diferentes culturas, né, experiências que fazem amadurecer, responsabilidade, disciplina, né, a questão da saúde, né, o cuidado com a saúde, né,
com uma vida com bons hábitos, né? Não caminhando por um lado ruim, que infelizmente a gente vê muitos amigos que caminharam, né? Eu vi muitos, né, que se perderam e foram por um caminho tão ruim, porque não tinham, né, esses hábitos ou não tinham uma mentalidade, um foco, um sonho. Eu não consigo me ver fora do futebol, então devo muito ao futebol. Agradeço a Deus todo dia, né, porque é, a gente consegue, né, pagar as contas, ter o sustento também através dessa profissão, fazendo o que ama, que não tem estresse, né, que você não tem uma frustração de estar de repente fazendo uma coisa que não é da sua área, da área que você sonhou. Tentei fazer algumas coisas quando parei de jogar para ver, né, se eu ia para algum outro caminho, mesmo meio perdido, porque o meu conhecimento era todo do futebol, e aí não teve jeito. Acabei voltando para o futebol e não me vejo fazendo outra coisa da vida. Acredito que isso aí vai até onde Deus permitir. Eu vou estar trabalhando com futebol e tentando contribuir com os jovens atletas que sonham como eu sonhei um dia. Então, não me vejo fora do futebol, cara. Isso aí devo muito ao futebol. Muito legal, serve de inspiração para você que, assim como o Cristiano, gosta de futebol, acompanha futebol desde sempre, joga, treina. Fazendo o que gosta é uma coisa que a gente deve sempre continuar, né? Não importa o caminho que a gente vai trilhar. Você não imaginava estar hoje aí com vários seguidores, milhares de seguidores no Brasil e no mundo, como um youtuber, né? Como profissional também de comunicação, um professor também, mas tudo por causa do futebol, onde você insistiu, né? Em continuar dentro daquilo que você gosta. E um conselho final, Cristiano, para quem está aqui acompanhando a gente e gosta de trabalhar com crianças, com jovens, gosta de ensinar principalmente sobre fundamentos. Quais principais dicas que você daria? A primeira, tenho certeza que é seguir o Eu Treino Fundamento. A segunda, qual seria? Obrigado aí pela indicação, né? E realmente é buscar um aprimoramento, o seu conhecimento. Se você é um atleta, você deve dominar todos os fundamentos possíveis. Então você precisa treinar, fazer seu treino complementar. Se você já está dentro de um clube, se você não está, se dedicar aos aspectos técnicos, aos demais aspectos também, tático, físico, mental. Mas você tem que focar nos fundamentos, que isso vai ser um grande diferencial na tua carreira. Os grandes atletas que a gente considera os melhores do mundo, os melhores de todos os tempos, o grande diferencial era técnico, embora sempre cuidando da parte física e mental, o que os diferenciava eram os aspectos técnicos, porque no profissional os atletas já cuidam da saúde, já tem acompanhamento profissional para cuidar do condicionamento físico, da nutrição, etc. Então o que vai fazer diferença é o aspecto técnico mesmo. E para você, treinador, treinadora, seja iniciante ou mais experiente, sempre buscar também capacitação, conhecimento, assim como Ciência da Bola sempre está proporcionando, não deixem de acompanhar, isso aqui não é para fazer média não, é porque realmente o que a gente está falando até em office, um conhecimento tão necessário para atletas e para treinadores, para que realmente eles estejam à frente no mercado tão competitivo e que também eles vejam os resultados, né, dos seus atletas evoluindo, chegando, alcançando seus resultados ali, também suas metas. Então é importante se capacitar o tempo todo, adquirir conhecimento, não achar que já sabe tudo, porque aquele que acha que já sabe tudo limita o seu próprio desenvolvimento, como eu sempre falo. Então, esteja aberto a um novo conhecimento, adquira informações o máximo possível, se encha de ferramentas, porque isso lá na frente vai ser um grande diferencial. Excelente. Boas dicas para colocar em prática sobre esse desenvolvimento profissional. Este foi o episódio 127 do podcast Ciência da Bola. Falei com Cristiano Falcone, do canal Eu Treino Fundamento. Terminando aqui o episódio, siga lá o perfil do Cristiano Eu Treino Fundamento. E você, se chegou até aqui, não esqueça de dar o like aqui no YouTube, tá bom? Cristiano, obrigado pelo tempo aí, um papo muito agradável. Fica o convite para em outros momentos estarmos conversando aqui no Ciência da Bola. Que isso, eu que agradeço aqui o convite, foi uma honra. Tem muitos assuntos que a gente pode ir abordando, fazendo outros bate-papos, vai ser sempre um prazer, me coloco à disposição. E parabéns por todo o conteúdo, realmente tem transformado muitas vidas, tenho certeza disso. Às vezes vocês nem vão ficar sabendo de tantas pessoas que estão sendo impactadas com isso, mas continue com esse trabalho brilhante aí, que com certeza está ajudando muita gente, profissionais e amadores também, tá bom? Obrigado mais uma vez. Valeu, Cristiano, sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Na próxima semana, mais um convidado para a gente bater um papo aqui no podcast do Ciência da Bola.